Sejam bem-vindos, meus caros alunos, para mais uma aula de rede de computadores. E o tema dessa aula aqui é cabeamento. É meio físico, né? E é um assunto bem importante, porque ele está espalhado em todo lugar, onde a gente consegue ver ou meio sem fio. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para já tratar daqueles assuntos que a gente já conhece bem, né? Então olha aqui, rede de computadores. Eu sou o professor Rodinei César Pontelli e vou estar trabalhando esse assunto super, mega importante. Porque aqui hoje a gente vai ver todos os meios físicos, né? Cabo blindado, transmissão de luz e sem fio. Sempre bom lembrar, né? Estimular a organização, resolver situação-problema, responsabilizar-se por tudo que você fizer, falar, escrever, né? Isso é importante. Ter essas competências, né? E aos pouquinhos você vai adquirindo ela. Não aparece de uma vez só. Aos poucos, né? Você começa a entender, a operar um computador corretamente, conhecer os tipos de rede, meio físico, como que configura as topologias, né? Mas a gente já tem algumas introduções de topologia física, topologia lógica, configuração e endereçamento. E hoje a gente vai estar trabalhando o item de cabeamento, que liga um dispositivo até o outro, seja com fio ou sem fio. Pessoal, cabos e conectores. A gente vai começar a aula falando sobre cabos e conectores. Todo mundo sabe o que é um cabo, né? Pode ser um cabo elétrico, pode ser um cabo de dados, os conectores que a gente tem nas pontas, né? Os interruptores, as tomadas. No nosso caso, os conectores de rede. E nós temos duas versões muito comuns, né? Nós temos o jack e o RJ45. O RJ45 é o componente macho do cabo. E o jack é a parte fêmea, que recebe o RJ45. Esse termo RJ45 é um padrão conhecido no mundo inteiro, como se fosse um conector USB. Universal Serial Bus. Todo mundo sabe o que é e aonde que encaixa. E as facilidades de plug and play, né? Isso é inquestionável. Então, vamos começar aqui comigo, dando uma leitura bem simples nessa introdução aqui, e a gente vai desenvolvendo o conteúdo. Existe uma grande variedade de cabo de rede disponível hoje no mercado. Não muitas, mas tem bastantes categorias, tá bom? Porque além do cabo, existe a categoria do cabo. Como mostrado numa figura abaixo. Os cabos coaxiais e de par trançado usam cobre para transmitir dados. Quem é que usa cabo coaxial? Empresas de televisão. Quem usa cabo par trançado? Empresas de rede de computadores. A sua casa usa cabo par trançado. Você na rua compra cabo par trançado. Mas você pode comprar um coaxial também. Mas o comum é o cabo par trançado. Cabos de fibra ótica usam vidro ou plástico para transmitir dados. Claramente, você sabe que o vidro ele é mais puro que o plástico, né? Então ele é um pouquinho melhor. Porém, se tiver muita curva, aí começa a não dar certo, né? Porque a luz, ela trabalha com índice de reflexão e refração. Então, quando tem muita curva, a luz acaba voltando pelo cabo e não atinge o destino, né? Esses cabos possuem diferentes larguras de banda. O que é a largura de banda? É a velocidade máxima de um dispositivo mais lento. Nossa, mudou o conceito, professor? Mudei. Vamos dar uma olhada aqui num PowerPoint. Eu vou tentar simular aqui para vocês entenderem o que é a largura de banda, né? Porque você fala assim, largura de banda é a velocidade. Tá bom. Em aulas anteriores eu falei assim, largura de banda é a quantidade de bits que é transferida de um ponto ao outro. Isso se for só 2 pontos, né? Origem e destino. E se eu passar por pontos intermediários, como é que fica? Então vamos lá. Eu vou pegar o draw aqui para desenhar um pouquinho. Imagina que aqui seja a sua casa. E você tem um equipamento. Esse computador eu vou chamar de Bob.
E ele quer conversar com o computador da Alice. Alice. Olha o nosso exemplo inicial. Qual é a velocidade do computador? A velocidade do computador. Ele trabalha na velocidade máxima dele. Então vem aqui. Eles são ligados por um meio físico, conhecido como cabo de cobre. Pode ser rede, pode ser trançado, né? Par trançado ou coaxial, que foi visto, falado agora. Tá bom. Qual é a velocidade que eles vão se comunicar? A velocidade máxima. Mas aí é que tem um problema. O Bob tem um computador extremamente lento. E a Alice tem um computador extremamente rápido. Eles não trabalham na mesma velocidade. O do Bob trabalha na velocidade de 100 megabits. A Alice trabalha na 1 gigabit, ou 1000 megabits. Como é que ficou agora? Porque eles trabalham em velocidades diferentes. Então, olha só, o Bob vai enviar na taxa máxima e a Alice, ela não pode receber na taxa máxima. Ela tem que trabalhar na mínima que ela existiu. E a mínima é essa, 10/100/1000. Então a Alice vai diminuir a velocidade dela para trabalhar com 10 megabits. Para poder falar com o Bob. Quando a Alice for transmitir para o Bob, ela vai transmitir em qual velocidade? Na velocidade mais baixa. Então, largura de banda, pessoal, é a velocidade máxima do link mais lento. O link mais lento, nesse caso, é o Bob. Tá bom, professor, eu entendi. E se aqui existisse, pessoal, nesse meio aqui, velocidades diferentes? Olha só. Na casa do Bob, 10. 1000 a velocidade. 5 megabits. E 1000 aqui também. A placa de rede, ela trabalha nas seguintes velocidades. Ela tem essa disponibilização de velocidades. É padrão, 10/100/1000. Observem aqui, pessoal, que olha só, qual é a largura de banda do computador do Bob para ter a Alice? 5 megabits por segundo. Então a largura de banda é a velocidade máxima do link mais lento. Pronto. Essa é a largura de banda. Então, porque o fluxo de dados deste computador para esse computador aqui vai passar por esse link. É por isso que hoje a tendência é trocar os cabeamentos antigos por cabo mais novo, que é o de fibra ótica, né? Essa é a nossa tendência hoje. Tendência de mercado, né? Desculpa. Ao instalar cabos, você deve saber qual tipo de cabo correto deve se utilizar em situações diferentes. Você também precisa ser capaz de solucionar e reparar problemas que você encontrar. Selecione um tipo de cabo que é mais benéfico, né, e rentável para os usuários. Então, um fator importante na hora de se comprar um cabo é o custo do cabo. O custo do cabo é importante, porque quando você tem que comprar pouquinho cabo, para sua casa, por exemplo, você pode comprar um cabo bom e caro, porque ele ainda vai sair baratinho. Mas na hora que você tem que cobrir uma área de 1 quarteirão, 2 quarteirões, aí o preço do cabo, até o mais baratinho, acaba se tornando mais caro, né? Encarece bastante. Então, é bom sempre ter em mente isso. Ao projetar uma rede, o custo é uma consideração muito importante. A instalação dos cabos é cara, porém é um custo único. Você só instala um cabo uma vez. Você não vai instalar todo mês ou todo ano. Normalmente o custo de manutenção de uma rede é bem baixo. O custo da manutenção da rede é baixo. Depois que você instalou a rede,
a manutenção é bem baixinha, ou próxima a zero. Quanto que se tem manutenção? Quando você deixa os cabos de rede no chão e eles são molhados, o que acontece? Oxida a parte metálica. E aí fica difícil, aí você tem que cortar o cabo e colocar um novo conectorzinho. Segurança. Uma rede cabeada é mais seguro do que uma rede sem fio. Alguém consegue explicar esse motivo? Por que uma rede cabeada ela é mais segura do que uma rede sem fio? Porque a rede cabeada, pessoal, o fio não sai de dentro da sua casa. A rede sem fio, o vizinho consegue enxergar o nome da sua rede. E isso é complicado, porque você pode deixar sem senha e ele vai se conectar. Normalmente, os cabos são instalados nas paredes, no teto, portanto, não são facilmente acessados. Ou jogado pelo chão, né? Como que a gente vê aqui em casa. Às vezes você vê os fiozão passando no chão. Mas isso é um problema, porque alguém pode se enroscar nesse cabo aí e se arrastando tudo. É mais fácil obter acesso não autorizado a uma rede sem fio do que numa rede cabeada. Os sinais de rádio estão disponíveis para qualquer pessoa que tenha um receptor sem fio, tipo um celular sem fio. Para que uma rede sem fio seja tão segura quanto uma rede cabeada, utilize autenticação e criptografia. Você tem que autenticar, pedir para o cara digitar uma senha, né? Como que você sabe que a rede ela precisa de autenticação? Olhando na rede, vamos ver aqui, olha só. Essa daqui precisa de senha. Ela precisa de senha. Essa daqui, ó, não tem senha. Ela é aberta. Eu posso conectar nela e navegar na internet. Ou mudar a configuração do equipamento, né? Como você pode ver, algumas nem tem senha. Olha só a quantidade de redes que tem. Olha aqui. Mas algumas têm um sinal bem fraquinho, ó, pode ver, nem aparece nada. Olha, quase que infindável, né? Você vai para o interior, se aparecer só a sua, tá bom. Aqui em casa, chega até a causar interferência, porque olha quantas redes tem na frequência de 2.4. Existe um software bem legalzinho para celular, que ele mede o sinal. Qual que poderia ser o nome dele? Celular, vamos ver aqui se aparece alguma coisinha. Não, aquele só vai aparecer, pessoal. Opa. Eu não vou lembrar o nome do aplicativo, mas ele mede a radiofrequência. Aqui eles só querem vender equipamento, né? Para aumentar a potência. Pessoal, então aqui a gente está tratando, olha só, custo, segurança, escalabilidade. O que é escalabilidade, né? E se eu precisar de adicionar mais equipamentos? Você projeta uma rede para 4 computadores e de repente aparece mais 5 computadores. Complicou. Complicou. Não tem espaço para ele. Na sem fio você até coloca, mas você abaixa muito a qualidade. Por quê? Porque a ideia é essa daqui. Imagina que você tem uma rede na sua casa, com um roteadorzinho aqui. A sua velocidade é 100 Mbps. Aí você tem um notebook que a velocidade dele é 100 Mbps também. Ele sozinho consegue consumir a largura de banda de toda a internet. Aí você tem um outro computador que a largura de banda é 100 Mbps. Tudo bem, só que você tem um link com a internet de 100 megabits e você tem 2 computadores em casa consumindo 200 megabits. O total deles é isso. Então se você dividir 100 por 200, você vai ter
50 megabits. Porque se eu pegar 100 e dividir por 2 equipamentos, 5 vezes 2, 10, para 10 nada, está aqui. Então, cada equipamento desse, ele tem uma largura de banda máxima de 100 megabits. Contudo, só vou estar usando 50 megabits. E aí, pessoal, a conta é crescente. Imagina, numa casa com 300 megabits e lá tem 10 equipamentos. Cada um deles vai navegar a 30 megabits. Mbps. Então, a conta é sempre uma divisão exata, não tem segredo. A questão é, como que a gente sabe qual é a velocidade da nossa internet? Vamos tentar demonstrar aqui, ó. Tá na página do Google mesmo, né? Tem um Speed Test, tá aqui. Teste de velocidade. Olha só, testando a velocidade do download. Tá na média aí de 100 mega, né? 100, 110. A de upload, 130. O que eu contrato em casa? Eu contrato 300. Mas olha o que eu estou recebendo. 100 mega nesse exato momento e 146 nesse exato momento. Se eu fizer esse teste um pouquinho mais tarde, esses valores vão mudar. Isso porque eu tenho um computador que está transferindo dados, tem um outro computador que está sendo utilizado ali. Então, acontece essa variação mesmo. E é variável isso. Então, olha só. Como que ele faz, né? Ele envia um pacote de 40 MB, espera e calcula o tempo de ida e volta do pacote. Tem outro aqui também, vamos ver. Ó, iniciar. Eu cliquei em iniciar? Cliquei em iniciar agora. Você pode ver, ó, que não varia muito de um medidor para o outro. O que varia é o tempo. Geralmente de madrugada isso bate 300. Isso alcança os 300 megabits. Ó, foi para 170 o upload aqui. Ficou bom, né? Então você já sabe que a minha internet ela é da Vivo. Eu tenho esse endereço. Eu estou em São Paulo. Geralmente, para fazer esse teste, pessoal, eu devo usar o cabo de rede. Aqui eu estou no Wi-Fi mesmo, tá bom? Então, ó, download 84, upload 160. Então, eu tenho que pegar esses 100 MB que eu estou recebendo e dividir por 1, 2, 3 equipamentos. Nossa, já não vira nada, né? Já não vira nada. Aí depois tem televisão, Netflix, e aí a coisa vai embora. Celular no meio do caminho. Então, olha só, escalabilidade. Muitas organizações instalam, olha aqui. Desculpa. Muitas organizações instalam o melhor tipo de cabo disponível. Isso assegura que as redes estarão preparadas para equipamentos, adicionais de largura de banda futuro, porque a largura de banda ela é sempre crescente. Para evitar instalações posteriores, você e seu cliente devem decidir se o custo para instalar um cabeamento melhor é viável. Sempre instala o melhor que você conseguir. Wireless, sem fio. A solução sem fio pode ser necessária em locais onde não há passagem de cabeamento. Construções mais antigas não tem como passar cabo, como em edifícios históricos onde os códigos de construção local não permitem modificação na estrutura. Você não pode sair quebrando parede, né? Então aí é recomendado o uso do Wi-Fi. Olha os cabos que a gente está tratando aqui. O cabo par trançado. Por que eles são trançadinhos? Eles são trançados aqui. Cabo par trançado, cada par é trançado. Aí você vai falar assim, professor, a regra é que o verde é trançado com o verde. O branco laranja
com laranja, branco marrom com marrom e o branco azul com azul. Realmente. Por que eles são trançados nesse padrãozinho? Porque um fio desse, ele é positivo. O outro fio, ele tem valor negativo. Então, ele produz o efeito de cancelamento. O sinal positivo e o negativo, eles se entrelaçam para gerar um valor nulo. Imagina que aqui, ó, num cabo trançado, pessoal. Olha só, num cabo trançado aqui. Opa. O azul, ele tem, vamos colocar aqui, 4 volts. O vermelho, menos 4 volts. Se eu fizer 4 menos 4, eu tenho 0 volt de interferência. Então, quer dizer, eles fazem um serviço de nulidade. Eles anulam o sinal. Por quê? Porque próximo a esse cabo aqui, eu vou ter um verde também, que vai estar passando uma voltagem. Aí eu vou ter um outro que está junto com o verde, que está passando outra voltagem, e eles se anulam. Então, não existe interferência desse fio aqui com esse fio. Por isso que eles são par trançados. Aí depois você tem o cabo coaxial, que tem essa ponta metálica aqui, olha só. Ele tem uma capa, um revestimento, uma blindagem, um conduíte plástico reforçando aqui o cabo e o cabo metálico. Então, se você for ver, esse cabo coaxial é muito melhor do que o par trançado, né? Ele tem menos interferência. É por isso que ele sai da rua direto e vem para sua casa. As empresas de televisão acabam usando ele, porque ele tem melhor qualidade. Fibra ótica. Pessoal, esse fiozinho que você saindo daqui, ele é mais fino que um fio de cabelo. Ele é bem fininho mesmo. Ele acho que é 1/4 de um fio de cabelo. Você pega um fio de cabelo, divide por 4, e a espessura desse fiozinho aqui. Olha aqui, pessoal. O cabo coaxial mostrado geralmente é construído em um cobre de alumínio. Olha aqui. Ele é usado por empresas de televisão a cabo para fornecer serviços para conectar diversos componentes que compõem o sistema de comunicação por satélite também. Um cabo coaxial transporta dados na forma de sinais elétricos. Ele oferece uma melhor proteção em relação ao par trançado não blindado, que é o UTP. Por isso, tem uma maior relação de sinal-ruído e pode, tanto, levar mais dados por mais distância. No entanto, o cabeamento par trançado substituiu o coaxial. Por quê? Você acha que se o cabo coaxial é bom, por que ele foi substituído pelo cabo de rede par trançado, que não é tão bom? O custo. O cabo coaxial, ele é bem mais caro. O cabo de rede, ele é bem baratinho. E tem uma outra técnica também. O cabo de rede você consegue amassar ele na canaleta, para caber mais cabo lá dentro. O coaxial não, ele é rígido e ele não tem espaço. Quando comparado com o TP, o cabo coaxial é fisicamente mais difícil de instalar, mais caro e mais difícil de resolver problemas. É verdade. O cabo coaxial é encerrado em uma baia de invólucro, né, conforme mostrado, e tem essas especificações: 10 base 5 e 10 base 2. O que é esse 10 base 5 e 10 base 2? Significa que ele vai transmitir 10 megabits em um comprimento de até 500 metros. 10 base 2 são 10 megabits para 200 metros. Olha que bacana aqui. Aqui ele está mostrando os detalhes, né, do cabo.
Você tem o revestimento externo, que é aquela capa do cabo, que é o fio do cabo, né? Você pega aquele cabo e você tem um revestimento externo. Todo cabo tem revestimento externo. Aí depois você tem uma blindagem de malha de cobre. Aí você tem um isolamento plástico aqui, ó. E aqui você tem o fio propriamente dito, o fiozinho metálico, o condutor de cobre e o isolamento plástico, a blindagem, né, da malha de cobre e o revestimento externo. O cabo do provedor de serviço utilizado dentro da instalação do cliente é o cabo coaxial. Você hoje recebe duas modalidades de cabo, o coaxial de uma televisão ou fibra ótica de uma telefônica. De uma Vivo, né? Eu não sei aí qual que é o nome que está hoje. É que é tanta empresa comprando empresa que a gente não sabe mais quem que é. Parece que outro dia tinha a GVT que tinha comprado alguém aí e comprou todo mundo, que é a dona de todo mundo. Então, claro, Telefônica, Vivo é da GVT. Parece que é da GVT. Eu li em algum momento que eles tinham comprado. Usando para esse cabos, né, coaxiais em conjunto. Dois tipos comuns de conexão mostrados na imagem. F e BNC. Então, os conectores podem ser do tipo F ou BNC, usados principalmente para aplicações de televisão, projetados para uso militar e pronto. O BNC é o mais comumzinho para nós. Olha aqui, o tipo F, de rosquinha, né? Bonitinho ele aqui. E o BNC. Eu sempre vi o BNC, poucas vezes eu vejo o F. Na verdade, se você for atrás da sua televisão e pegar o equipamento da net ou telefone, você vai ver que você vai ter esse conector atrás dele. Se você tem net, é garantido que você vai ter esse conector. Porque ele é usado para passar imagem. O tipo de conector F tem uma rosca padrão. Tá aqui a rosca, ó. Mas o modo push on também está disponível. O BNC usa o conector push. Olha ele aqui, ó. Você trava ele, você encosta uma na outra e faz assim, ó, dá uma rodadinha, ele trava. Como se fosse... O F é como se você tivesse que colocar uma mangueira na torneira, você enrosca ele. O outro, o BNC, você empurra forçando para dentro. Que ele trava. Ele mesmo gira e ele mesmo trava. Ó, o BNC, né, usa um conector push, torção e bloqueio. Ele trava. Aqui, se você for ver, ó, existe uma casinha que a outra parte do cabo vai entrar aí. Então, uma tem essa carinha aqui. O que vai encaixar aqui, ele tem uma travinha aqui. Opa. Ele tem uma travinha na ponta aqui e outra travinha na ponta aqui. Então, quando você encaixar uma na outra, essas guias aqui encaixa aqui. O cabo coaxial não tem nenhuma largura de banda máxima especificada ainda. Assim, o tipo de tecnologia de sinalização utilizado determina a velocidade o limite máximo da transmissão. Então aqui, o nosso problema não é o fio, e sim o dispositivo que está transmitindo. No par trançado, ele tem 10, 100 e 1000. Ele já tem limitações físicas, né? Olha o par trançadinho aqui. Verde claro, verde escuro. Branco, laranja e laranja. Branco, marrom e marrom. Branco, azul e azul. Se você for ver, esse fio, ele é branco com uma linha em azul. Se você for ver, esse fio, ele é branco com uma linha marrom. Esse aqui com uma linha laranja. Esse aqui com uma linha verde. Para você olhar para eles e identificar. Porque esses 8 fios têm posição. Olha aqui. Já a gente... Se não tiver a imagem aqui... Olha aqui. Bom, mas enfim, a hora que chegar aqui... eu falo sobre ele. Quando a eletricidade flui através de um fio de cobre, um campo magnético é criado em torno do mesmo.
Com certeza. É por isso que existe o vazamento elétrico, né? Se você usa fio de baixa calibre, baixa espessura, ele esquenta. E esse esquentar, ele perde eletricidade. Porque a eletricidade gera calor. Por isso que uma casa pode pegar fogo se um fio não for bom, de uma qualidade boa. Porque ele esquenta, derrete e pega fogo. É isso que acontece. Além do fato de uma casa que tem fio mais fino, ela gastar mais eletricidade. Porque como esquenta, gera calor, perde eletricidade. Nossa, é complicado, né? É por isso que os cursos de elétrica têm bastante cálculo, para saber a potência do fio. Ah, professor, meu pai é eletricista e ele compra o fio e já... Mas é a experiência, ele já sabe que fio que usa. Mas se você for numa indústria, não é o mesmo fio residencial. Só para você ter uma ideia. Não é o mesmo fio. A gente trabalha com 110, 220. Você vai na indústria, você encontra 110, 220, 460, 800, 1.200 watts de voltagem, né? Então, é outras eletricidades. Os dois fios, né, em um circuito possuem campos magnéticos e cargas opostas. Então, aqui, ó, a carga de prótons e nêutrons são opostas uma da outra. Quando os dois fios nos circuitos estão um ao lado do outro, o campo magnético anula-se. Eles são anulados mutuamente. O positivo cancela o negativo. Isso é chamado de efeito de cancelamento. Nossa, não lembrava mais do efeito do cancelamento. Sem efeito de cancelamento, a comunicação pode ocorrer em torno mais lento, por causa dos campos magnéticos. Existem dois tipos básicos de cabo par trançado. Um deles é o UTP e o STP. Qual é a diferença entre esses dois cabos? O UTP não é blindado. Não ocorre a blindagem dele. É esse cabo aqui. Ele não tem uma capinha de alumínio enroscando nele. Você pode ver que dentro do cabo aqui, eles seguem todos juntos para lá. Os 4 pares de fio, quer dizer, os 8 pares, os 8 fios que tem aí dentro, eles seguem junto dentro da mesma malha plástica. Nossa, professor, isso é verdade. Então, olha só. Cabo par trançado não blindado, UTP. Cabo que tem 2 ou 4 pares de fios, esse tipo de cabo depende exclusivamente do efeito de cancelamento produzidos pelos pares trançados para transmitir o sinal. Cabo STP, cabo par de fios, é envolvido por uma folha metálica que protege melhor os fios dos ruídos. Então quer dizer que cada fiozinho desse aqui, ele recebe como se fosse um papelzinho alumínio em volta dele. E isso impede que o campo magnético daqui chegue nesse aqui, chegue nesse aqui também. Temos categorias, né? É o que eu falei. Os cabos não são tanto, mas as categorias, bicho. Categoria de cabo. O cabo par trançado vem em várias categorias. Essas categorias são baseadas no número de fios do cabo e o número de voltas que esse fio dá. O tamanho da rede determina o tipo de cabo que será utilizado. A maioria das redes de hoje estão ligadas através de cabos de cobre trançados. As características do cabo são essa daqui, olha só. Tem categoria 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aqui ele colocou categoria 3 e 5. A categoria 3 tem velocidades de 16 megabits por segundo. Categoria 5, 100 megabits. Categoria 6, 1 gigabit. Categoria 7, 10 gigabits. Ó, categoria local, hein? Indicado para LANs, Ethernet, na maioria das vezes usado em linha telefônica. O fiozinho de telefone da tua casa é categoria 3. Sabe aquele fiozinho cinzinha de cobre? Categoria 3. Categoria 5. Fabricação com padrão mais elevado que a categoria 3 para permitir maiores taxas de transferência. Qual é a diferença entre esses dois cabos, moçada? O que é que você tem que saber? 10 megabits, 100 megabits.
Categoria 5E, 1000 megabits. Fabricado com um padrão mais elevado, categoria 5 permite que maiores taxas de transferência de dados. Mais tranças por metro que o categoria 5 para melhorar e prevenir eletromagnetismo e radiofrequência a partir de fontes externas. Radiofrequência, pessoal, é ruído. Eletromagnetismo, eletricidade. Se você tem um cabo de rede e ele passa debaixo de uma lâmpada fluorescente, ele recebe o EMI. Se ele tiver... Tanto que o cabo de rede não pode estar junto com a eletricidade, né? Tem que estar separado. Porque se ele andar junto mesmo, no mesmo conduíte, pessoal, andou para trás. Categoria 6, UTP, 1 gigabit, fabricado com padrão mais elevado que o 5, mais tranças por metro quadrado, por metro de cabo. O que muda então? Quanto mais trança ele tiver no cabo, menos ruídos ele tem. Quanto menos ruído ele tiver, mais distante ele entrega e mais rápido ele chega no destino. Categoria 6A, UTP, 500 MHz. Categoria 7, 10 gigabits Ethernet. Olha que bacana. Pessoal, olha um conector de rede aqui. RJ11, RJ45. Esse aqui é o fio do telefone. E aqui, olha só, RJ, Jack Registered. Não é? Jack Registered. Esse é o nome. Professor, é só RJ45? Não, tem o RJ11, 45, 46, 47, 48, varia bastante, tá bom, gente? Mas o padrão é esse daqui, ó. E agora, você vai entender como que é feito esse esquema de fios aqui dentro, ó. Porque aqueles 8 fiozinhos que você viu trançado, eles estão soltos aí dentro. E esse padrão, ele trata do T568A e 568B. Existem 2 padrões de esquemas diferentes chamados 568A e 568B. Cada esquema de fios define o sistema de pinos e ordem de ligação de fios na extremidade do cabo. Os 2 esquemas são semelhantes, exceto que os 2 dos 4 pares são invertidos em ordens de terminação. Eita, professor, como isso é possível? Vamos para a nossa apresentação aqui. Olha só, turma. Vamos usar uma cor aqui. Verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A forma da cor aqui, as cores, a ordem das cores define 568A, 568B. Pronto. Vamos voltar para o nosso material. Olha só. Dispositivos que estão conectados diretamente e usam o mesmo pino para transmitir e receber são conhecidos como semelhantes. Eles exigem que a utilização de cabos cross para a troca de dados. Dispositivos semelhantes requerem um cabo cross. Dispositivos iguais devem usar cabo cruzado, 568A numa ponta, 568B na outra ponta. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 568A. Se aqui for 568A também,
A, o que acontece? É cabo direto. Se eu colocar 568B, ele é cabo cruzado. Quando que eu vou saber se o cabo é direto ou se o cabo é cruzado? Você sabe se o cabo é direto ou cruzado se os equipamentos forem idênticos, semelhantes. Um computador para outro computador, eles são semelhantes? Pô, professor, é idêntico. Cabo cruzado. Um computador e um notebook, eles são semelhantes? São. Cabo cruzado. Um computador e um hub, eles são semelhantes? Nem próximo. Cabo direto. 568A e 568A aqui. Voltando aqui. Olha só. Dispositivos semelhantes. Switch, hub, roteador para roteador, PC para roteador, PC para PC. São dispositivos semelhantes. Pessoal, fibra ótica. Na prática aqui vocês vão entender um pouquinho mais a diferença. Porque ali a gente vai ter a opção de colocar o cabeamento e vocês tirarem as dúvidas de vocês. Fibra ótica. Pessoal, esse fio aqui, ele não transmite eletricidade. Ele transmite o quê? A luz. Ele faz transmissão de luz. E o que é que você acha disso? Né? Professor, para transmitir luz, não pode ter vazamento de luz. Ele é mais caro. Ele é mais rápido, mas ele é mais caro. Então vamos lá. Ué, o Brasil é ligado na Europa através de um cabo desse. É um cabo transoceânico que vai no fundo do mar. Acho que foi. Tava começando a aprender sobre rede. E veio um navio aqui no Porto de Santos e arrastou todos. Desceu uma âncora e arrastou todo o fio lá. Ficou todos os fios que estavam no fundo do mar. É verdade. Olha aqui. Fibra ótica. Você tem a capa de proteção, né? O reforço. Aí você tem o buffer, revestimento interno e o núcleo. É aqui que ele transfere a luz. Se você olhar para frente do cabo, você tem essa visão. Capa protetora. Fibra do aramide, né? Aramide. Buffer, revestimento interno e o núcleo. Aqui. Então, pessoal, sempre é muito importante você conhecer como que é feito isso, né? Um cabo de cobre, um cabo de fibra ótica, um cabo coaxial, um cabo blindado. Pessoal, vamos pegar esses 15, 20 minutinhos que a gente tem aqui e conhecer na prática esse assunto aqui. E depois a gente vai falar um pouquinho, próxima aula, começando com a topologia. Então, aqui eu não teria mais nada para falar desse assunto. Vou abrir a nossa ferramenta de testes aqui, que chama Package Tracer. Turma, olha aqui comigo. O que a gente vai ver agora? O meio físico, os fios. Então a gente vai trabalhar exclusivamente nos cabeamentos. E aqui, olha só, quando você não sabe qual é o cabo, tem uma seleção automática, para você não ligar errado. E aqui você tem cabo de console, cabo direto, esse representado por essa linha. Cabo cruzado por essa linha. Fibra ótica, telefone, coaxial, serial que é usado na internet, né? DCE, DTE, esse verdinho aqui é octal, IoT e conector USB. Vem aqui comigo. Esses dois equipamentos são semelhantes?
Esses dois equipamentos são semelhantes? Que cabo que eu devo usar para ligar um PC ao outro PC? Vamos ligar com o cabo direto. Não é esse o cabo, mas só para você saber o que acontece. Eu vou ligar com o cabo direto. Fast Ethernet. Fast Ethernet. O que ele falou aqui para mim? Deu vermelhinho nas duas pontas, que está tudo errado esse cabo. Vamos ligar no cruzado? São semelhantes? São. Então eu vou usar o cabo cross. Fast. Fast. Você viu a diferença de quando está ligado correto e quando está ligado errado? E o que faz então, professor? A gente remove o cabo, pega o cabo cross, pluga, Fast Ethernet. Observa que deu certinho. No nosso exemplo, esse equipamento, ele é idêntico a um roteador, um switch? Não, eles não são idênticos. É idêntico um computador para um computador. É próximo, né? Um computador com notebook. Tanto que se eu falar para alguém hoje numa sala aí, fala assim, traz seu computador aqui. Aí ela chega com o notebook dela, né? Ela confundiu. Eu pedi diário e ela entregou o bugalho, mas ela entregou o equipamento certo. Traz o computador aqui. Nossa, eu levo o desktopão que está do lado. Aí se alguém falar, né? Traz seu notebook aqui. Aí eu levo o notebook. Claramente eu vou tomar um tapão. Traz seu computador aqui. Aí eu trago o computador. Não, velho. Levo o que você está usando. Enfim, esses dois aqui. Morreu meu mouse. Qualquer dia eu vou gravar aqui bastidores de uma gravação. Mostrar o fundo caindo, o mouse desconectando, eu procurando onde estão as coisas na tela, né? Então vamos lá. Então eu posso ligar com o cabo cruzado aqui? Não, tem que ser direto. Então vamos ligar com o cabo cruzado para você ver o que acontece. Selecionar o cabo cruzado. Conecta. A minha preocupação é que esses equipamentos mais recentes, ele tem uma tecnologia chamada MDIX. O que ele faz? Ele inverte o circuito interno do cabo para ele transmitir o dado corretamente, tá bom? Então, se ele ficar... Olha, ele inverteu. Mas o cabo correto aqui é esse aqui. Vamos tentar com um hub que é mais antigo, então. Um computador. Vamos ver se eu acho um hub aqui, turminha. Hub. Vamos ligar no direto. Desculpa, cruzado. Só falta o hub ter o MD. Aqui, ó. Ele já deu erro. Ele falou, não é cabo cruzado. É cabo direto. Olha agora. Por que aqui no switch deu certo? Porque o switch, ele entendeu que quem tem na ponta é um computador e ele fez a troca do circuito interno para que não pare de funcionar. Porque antigamente, pessoal, nossa senhora, você ia comprar o cabo, o cara fala, você quer direto ou cruzado? Aí você falava qualquer nome, chegava em casa e não funcionava. Aí você falava, eu quero ligar um computador no computador. Aí ele vendia um cabo. Aí daí a pouco você tinha que ligar no switch. Aí não funcionava. Aí você tinha que ir lá comprar outro cabo. Né? Então hoje o switch já tem esse recurso de MDIX. Sem fio. Olha aqui. Vamos trabalhar um pouquinho o recurso sem fio.
esse dispositivo aqui, ele se conecta, por exemplo, configurações wireless, né? Ele tá on aqui. IP. Ó, ele já pegou, ele já conectou aqui, ó. Porque é isso que acontece. Se eu colocar um outro telefone aqui, quando você pega o seu telefone e abre as opções de rede Wi-Fi, o que acontece? Ele recebe todo o sinal sem fio. E esse sinal sem fio aqui é o nosso meio físico, né? É o nosso meio físico. Sem fio é um meio físico, não tem fio. Mas ele usa o ar como meio físico. É por isso que quando você tem internet compartilhada com o vizinho e você manda sem fio para ele, quando tá chovendo, a internet dele fica ruim. Quando tá ventando para direita ou para esquerda, a internet fica ruim. Porque o vento consegue mudar isso daqui, a direção. Quando tá chovendo, o que acontece com o sinal? Ele reflete na gotinha de orvalho da chuva e vai se dispersando no caminho, né? É por isso que a internet fica ruim. Então, quer dizer, e se eu tivesse um outro roteador sem fio? Opa. Como que eu ia saber? Porque imagina que aqui é a casa do meu vizinho. Olha só, eu vou colocar aqui, ó, configurações, ó, display name. Não é aqui que eu quero, né? Ó, minha casa. Ó, casa do vizinho. Do vizinho. Olha aqui, casa do vizinho. E aí, como é que você vai saber em qual rede que você tem que conectar? Porque afinal, olha só, um conectou no vizinho, o outro conectou. Você tem que saber agora escolher qual rede que você quer. Então vem aqui comigo. Eita, nossa, onde é que tá aqui, meu Deus? Wireless 0. Em algum lugar vai ter que aparecer isso. O que eu estou querendo saber é aonde é que está a configuração do Wi-Fi. Aonde que eu coloco o nome para escolher a rede? Vamos pegar um notebook aqui, ó, para você entender mais fácil. Pronto. Apaga esses dois celulares aqui. Vou pegar um notebook aqui. Olha só. Eu vou desligar o notebook, remover a interface de LAN e colocar o Wi-Fi. Liguei. Em desktop aqui, configurações, desktop, PC wireless. Connect. Olha o que tem aqui. Aqui eu tenho minha casa e a casa do vizinho. Eu posso escolher em qual rede eu vou me conectar. Então, se eu conectar, ó, minha casa e clicar em Connect, e se eu clicar na casa do meu vizinho, Connect, vou colocar um refresh aqui. Minha casa, conectado. Ó, pode ver.
Ele mudou a conexão. Vou voltar para o vizinho. Conecta. Ele muda. Ele muda o ponto de acesso, né? Quando eu pego isso daqui, olha só. E mudo a rede, ele muda o lugar do pontinho de acesso. Isso é bacana. Porque aí eu posso escolher, pessoal, a potência do sinal tá aqui, ó. 45%, 87%, 59%, 59%. Só que se eu trazer ele mais perto, ele aumenta também a potência. Ó. Casa do vizinho, que era 59, virou 87. E a minha virou 61, diminuiu, né? Fantástico. Então, pessoal, o conteúdinho da aula de hoje é esse daqui mesmo, né? Mostrar o meio físico sem fio, cabo direto, cabo cruzado, para vocês irem pegando o jeitinho, né? Não vou usar mais você. Não vou usar mais o simulador também, então vou fechar ele. Também não vou salvar. A internet não tem... Vamos medir novamente a internet? Vamos ver o que ele vai trazer? Iniciar o teste. Primeiro ele mostra as propagandas, né? Ó, nem conectar ele consegue. Vamos lá. Speed test. Olha como que deu diferença. Você viu que agora há pouco ele dava 100, agora ele não está passando de 3 MB. Parece até que não pagaram a internet, né? Tem essa impressão. Vou até conferir daqui a pouco, viu, gente? Ó, 1 MB patinado. A gente há pouco tempo atrás dava 100 e 160. Cancela e executa de novo. Tentar novamente. Ó, mesma coisa. É que nesse momento aqui, alguma coisa está sendo usada na rede. A gente pode estar fazendo download, enfim. Então, pessoal, para ir vocês ir pegando o jeito, né? Então aqui, pessoal, não tenho mais nada para falar. Obrigado pela participação. Qualquer dúvida eu sempre vou estar à disposição de vocês. Basta escrever, deixar uma mensagem que eu vou estar tirando essas dúvidas aí, complementando a aula para solucionar essas dúvidas, tá bom? Então, obrigado pela participação, um forte abraço e até o próximo encontro.